Olá, alunos do Colégio Batista, um forte abraço para você, Fábio, tudo bem com vocês? Certamente, vamos lá, hoje vamos fazer uma pequena interação de tudo que é feito, que foi visto durante esse período aí nosso segundo bimestre. Então, nós vimos aí a questão do crescimento industrial do Brasil, certamente, quem lembra aí, o Brasil se teve um desenvolvimento industrial, principalmente na era Vargas, a questão da Petrobras, as políticas industriais, o que aconteceu no Brasil, a importância do petróleo, ou seja, as fontes de energia, tudo isso nós vimos por aí. Então é interessante nós revemos certos conceitos que foram acrescentados durante esse período aí e entender. A ideia é que você entenda exatamente o que aconteceu dentro do Brasil nesse período, o que realmente o que aconteceu dentro do Brasil economicamente. Será que nossa indústria cresceu fortemente? Será que conseguimos, desde do crescimento do aparecimento do petróleo, ao aparecimento da Petrobras e outras indústrias, será que isso ajudou no crescimento do Brasil? Será que as nossas indústrias hoje apresentam um padrão? Sim ou não? Então, fique aí, vem comigo, bora? Vamos fazer a nossa revisãozinha agora, essa pequeno flashback dos nossos temas aí abordados, ok? Vamos lá, galera. Vem. Vamos lá, galera, voltando aqui, nós vimos aí uma questão da indústria, né, do Brasil, assim, o caminho que ela teve, justamente com a questão política caminhando junto, né? Então, seguindo aqui, agora nós veremos agora a distribuição espacial da indústria dentro do Brasil, ou seja, como a localização espacial da indústria dentro do Brasil. Como ela se localiza? Por que ela se localiza? Por exemplo, eu citei para vocês a questão da CSN, que era a Siderúrgica Nacional, que ela foi localizada em Volta Redonda. Então, assim, por que a indústria começou a se localizar ali? Porque hoje nós temos várias empresas em vários locais. Então, na última aula, certamente vocês vão lembrar que nós tivemos a questão dos tributos, as indústrias, tributos industriais, porque um ganhava mais, outro ganhava menos. Então, ou seja, teve muito isso. Então, vejamos aqui agora como que foi feita essa distribuição. Primeiro, vejando uma coisa, aqui nesse mapa de geografia econômica, geoeconômica, nós vemos que o Brasil é dividido em 3 regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Certamente você lembra desse mapinha quando nós estudamos no primeiro bimestre. Então, a concentração, a massificação de indústria no Brasil hoje está exatamente no Centro-Sul do Brasil. Praticamente Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lá é o local da grande questão industrial. Isso se deve por quê? Pela questão da colonização e também pela questão de investimento. Se a gente olhar a nossa localização aqui na questão do, da colonização, a gente vai ver que toda a parte nossa é a parte do nosso litoral. A região sudeste, aqui nós temos um mapinha aqui, você vê que o grande aglomerado de indústrias se encontra na região sudeste, com destaque para lá na São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Ou seja, grande parte das indústrias se encontram aqui nesse territóriozinho, esse chamado complexo industrial. Olha assim, aqui você pode ver bem melhor. Olha aqui, olha a região, tanto a região sudeste como a região sul apresentam um número muito grande de indústrias. Isso é muito importante porque o Brasil hoje, podemos dizer que ele tem 2 capitais. A capital política, que é Brasília, e a capital econômica, que é São Paulo. Então, olha a distribuição de indústria no território brasileiro. Você pode ver que no Nordeste temos um número pequeno. Lá na região norte é muito pequeno, só temos aí. Mas o aglomerado de indústrias que nós temos na região sudeste é muito grande. E na região sul também. Isso se deve, como eu falei anteriormente, a questão da colonização e a questão de investimentos. Bom, essas regiões começaram a fazer investimentos.
Sim, investimento. Começaram a investir. E esse investimento possibilitou o quê? A vinda de outras indústrias, ou seja, a facilidade. E o grande destaque é o seguinte: um dos fatores que contribui para a indústria ficar aqui é a questão da localização, ou seja, o escoamento. Se você pega uma indústria que ela fique localizada na região norte do Brasil, o trajeto que ela vai fazer até chegar a um porto, esse trajeto vai sair caro. Então, o transporte se torna caro. Então, essas indústrias aí, elas procuram praticamente o local onde tem o litoral. E esse litoral serve para quê? Para o escoamento. Grande parte do que é vendido, produzido no Brasil, é escoado através de navios. Para quem não sabe, o navio é o meio de transporte mais barato. Não é à toa que podemos dizer assim que a China se dá muito bem nessa questão, porque ela faz a seguinte intuição. Ela pega o produto, vários produtos que são baratos. Por que ele se torna barato? Porque o transporte é barato. Por exemplo, se você for fazer um transporte de avião, ele sai muito mais caro. Então, por isso o produto demora a chegar aqui. Quando vem da China, quando você compra no AliExpress, demora a chegar porque ele vem de navio. Então, todo o escoamento da produção do Brasil é basicamente feito através de portos. Nós temos o Porto do Rio, o Porto de Santos, o Porto de Itaguaí, em destaque, né? Então, assim, é por onde todo o nosso material é feito. Então, as indústrias começaram a fazer o quê? A se localizar próximo ao litoral das regiões. Então, um grande apelo. Então, assim, o Nordeste também começou a ter uma procura muito grande por essas instalações. Perfeito? As indústrias brasileiras. Bem, no último vídeo, na última aula, nós chegamos a falar algumas indústrias, mas o perfil, será que nós conhecemos as nossas indústrias? Será que temos uma visão como é que como elas são representadas? Quem são elas? Imagina só, se eu pergunto para você, cara, qual a indústria que nós temos hoje? O que você conhece da indústria brasileira? Certamente a nossa visão é ter de indústrias que não são do Brasil. Exatamente. Então vejamos aqui algumas indústrias que se destacam no cenário mundial. Bem, Petrobras, como eu falei anteriormente, foi criada por Getúlio Vargas. A Petrobras é líder na produção de petróleo, é uma das maiores do mundo. Ela foi criada lá na década de 40 por Getúlio. A ideia era o ouro negro, né? E hoje, assim, ainda ajuda muito, é uma das gigantes do mercado mundial, entre a Petronas, Texaco, a Shell. Então, é uma indústria brasileira, para quem não sabe. Diz o nome, Petrobras, tá? A outra que nós temos é a CSN, como eu falei para você, é a Companhia Siderúrgica Nacional. A CSN, para quem não sabe, ela foi privatizada no governo do Fernando Henrique Cardoso, era uma indústria nacional, foi privatizada. Qual é a função da CSN? O que ela faz? A CSN hoje ela produz aço, cobre, ferro, é uma das maiores do mundo. Então, se você perceber, tudo que é produzido em matéria de aço vem da CSN dentro do Brasil. Então, é uma das maiores no mercado de produção. Aqui nós temos o seu pátio de produção. Eu confesso a vocês que eu tive o imenso prazer de fazer um tour pela CSN, ou seja, passei praticamente um dia dentro da CSN, com direito ao almoço e tudo, mais algumas coisas. Conheci as caldeiras. É um mundo de produção. Um dos grandes problemas da CSN é a questão da poluição. Então, assim, Volta Redonda sofre muito pela questão ambiental, mas a produção dela é muito grande. Ela foi criada, apesar do nome CSN, Siderúrgica Nacional, ela hoje parte dela pertence ao governo brasileiro, parte dela pertence à indústria privada. Não é mais uma empresa totalmente brasileira. Que pena, né? Embraer, para quem conhece a Embraer, quem eu vou falar? Ninguém, assim, a Embraer é uma empresa nacional na produção de aeronaves. Bem,
Uma coisa que eu achava muito estranho era o seguinte, que desde de 2000 que eu conheço assim, o trabalho da Embraer, mas eu fiquei surpreso de saber que o Brasil não comprava aeronaves da Embraer. Vários países do mundo compravam aeronaves da Embraer, por exemplo, França, Itália, até o próprio Estados Unidos comprava aeronaves da Embraer. E o Brasil não comprava. E eu falei assim, cara, como que pode ter uma indústria e o governo não comprar a própria indústria? Por exemplo, a aeronáutica não comprava aeronaves da Embraer. E aí eu ficava assim, muito estranho isso, não ter participação no mercado, estranho, né? Muito complexo você ter uma empresa e não ter uma participação. Bem, e aí, de uns 5 anos para cá, a Embraer começou a trabalhar junto com a Força Aérea Brasileira. Hoje a Embraer é uma das maiores do mundo. Ela tem uma parceria com a Boeing, que é uma das maiores também na produção de aeronaves no mundo. A Embraer hoje lidera a fabricação de aeronaves na América Latina e fechou parcerias hoje com a aeronáutica. Hoje a Embraer ela produz o maior avião de cargas da Força Aérea Brasileira, que é o KC-390. Ele praticamente ele substituiu o Hércules, né, que era um histórico da Força Aérea Brasileira. Para quem não conheceu o Hércules, você pode fazer uma pequena visita no Museu Aeroespacial, que tem você pode até entrar nele, mas isso é muito bom, ou seja, é uma indústria que começa a trabalhar para o Brasil, ou seja, um dos problemas das estatais que nós temos é o seguinte, ela trabalha só para fora. Quando uma estatal começa a trabalhar para dentro do próprio país, é sinal que futuramente nós teremos grandes lucros lá na frente. Tá? Então essa daí foi a Embraer. A próxima é o Estaleiro Mauá. Estaleiro Mauá, quem lembra de Visconde de Mauá? Então, uma das forças hoje é que a nossa economia industrial está voltada para essa questão do transporte. Bem, e o transporte evidência-se a nível de transporte de cargas é o transporte marítimo. Então, a indústria naval, grave bem esse nome, a indústria naval, ela começa a aparecer de forma muito forte no cenário brasileiro. É um crescimento muito grande. Durante 20 anos, a nossa indústria naval esteve em decadência. Agora, nossa indústria naval ela começa a crescer de novo. Por exemplo, quando você vai para Niterói, você vai para a ponte em Niterói, você passa ali na ilha de Mocangui, você via vários navios abandonados, até dentro da Baía de Guanabara. Isso começa a ser mudado porque os estaleiros começaram a produzir. Como eu falei anteriormente, hoje nós temos a produção de submarinos. Daqui para alguns anos o Brasil tem o primeiro submarino. Então isso é o crescimento da indústria do Brasil, a indústria naval. O polo petroquímico também começa a crescer. Por exemplo, tivemos uma queda muito grande na questão da produção de petróleo. Algumas empresas fecharam. Quem chegou a ver a questão a fechamento das empresas do Ike Batista, que era ligada ao fornecimento de petróleo. Hoje, lá em Macaé, começa a reaparecer a questão da indústria petroleira. Então, isso é muito importante na questão do gerenciamento da indústria dentro do Brasil. O aparecimento de novos polos, de novos trabalhos, isso é muito bom. Seguindo, nós temos aqui essa indústria aqui que eu gostaria muito de falar para vocês, que todo mundo vê falar e não sabe o que é. Esse aqui é a Marco Polo. Marco Polo é uma indústria que fornece carroceria de ônibus. Para quem não conhece, o ônibus é dividido em duas partes. Um ônibus tem a carroceria, ou seja, que é a parte toda estética, e tem o motor. O motor geralmente é Mercedes, Volkswagen. A Marco Polo é a maior produtora de carroceria de ônibus do mundo. E ninguém sabia que essa empresa é o quê? Brasileira. Ela tem o seu centro lá em Santa Catarina, tá? Então, assim,
é a produção muito grande é uma escala muito grande de ônibus. Então, é uma empresa que praticamente está levando o nome do Brasil para frente, levando o Brasil a um patamar bem interessante. Então, é uma empresa brasileira, ou seja, que praticamente hoje lidera o mercado mundial. Bem, nós falamos sobre indústria, então uma das questões muito interessantes é o seguinte, que juntamente com tem o seu lado bom, nós temos o seu lado ruim. O Brasil, durante alguns anos, ele começou a entrar na recessão, ou seja, esse período de recessão, ele aumenta muito a questão do desemprego, ou seja, a indústria, ela começa a ficar sufocada, principalmente nos 4 últimos anos, começa a ficar sufocada, 4 não, 5, 8 anos, 10 anos atrás, o Brasil começa a ficar sufocado com a questão da recessão da economia e começa a ter o desemprego. Bem, o desemprego ele vem acompanhado com um número estatístico muito perigoso, porque praticamente o trabalhador ele começa a ser mandado embora. E uma coisa importante, o que fortalece um Estado é exatamente a indústria, a compra. Então, os estados começaram a ficar enfraquecidos porque o desemprego, as empresas começaram a fechar. Para ter uma ideia, nós tivemos fechamento de várias empresas. Quem passava ali pela Avenida Brasil, a altura do Caju, onde temos o açaí, nós temos ali uma fábrica chamada Sabão Português. Essa fábrica foi fechada justamente porque houve uma recessão muito grande, ou seja, a moeda não conseguiu acompanhar o ritmo da produção e a produção não conseguiu o ritmo da moeda. Então, praticamente algumas empresas fecharam. Aí tivemos o alto desemprego. Então, assim, nós temos aqui, 2014, aumentamos muito a questão do desemprego. E aí que é a função importante. Para resolver essas questões de desemprego, entra em cena, assim, a figura do presidente. Nós tivemos uma figura importantíssima, assim, a gente pode levar que cada presidente do Brasil tem o seu lado da moeda, né? Os governos começam a aparecer para cuidar dos trabalhadores. Então, os governos apresentam o quê? Para melhorar entre 2013 e 2014, os governos começam a apresentar planos sociais, programas sociais. O que seriam programas sociais? Programas sociais são aqueles programas que ajudam a melhorar a estimativa desse desemprego, ou seja, tentar decair essa questão do desemprego e melhorar. Ou seja, nós tivemos um governo, lá voltando aqui, do Fernando Henrique, que tinha o potencial econômico muito grande, ou seja, fortalecer a economia, mas aí entramos no problema do desemprego. Então, o governo é obrigado a adotar programas sociais, ou seja, os programas sociais foram criados para ajudar o quê? Sanar esse problema na questão do desemprego. Ou seja, o Brasil, apesar de ter um elevante econômico, ainda tem muita gente desempregada, falta de educação, saúde é precária, moradia. Então, tivemos aqui um dos programas sociais criados no governo Lula, foi o Bolsa Família, que a ideia era ajudar as famílias carentes, né, com uma renda baixa, né? Esse programa Bolsa Família que rende até hoje, é um programa que auxilia todo mês com uma quantia todas as famílias beneficiadas. Então, entre outros, tivemos aqui o PAC, né, que foi aquele programa de alimento, o ProUni, Fome Zero, Brasil sem miséria. Então, tivemos vários programas sociais que a ideia era tentar diminuir o quê? A carência. Ou seja, todos os presidentes do Brasil tiveram exatamente uma preocupação com a população. Então, assim, especialmente no governo Lula, nós tivemos muito essa questão da... Anteriormente, então, nós tivemos o FIE. Do combustível fósseis, né, os combustíveis fósseis, ou seja, o petróleo como grande referência. Então, assim, certamente no módulo 2 vimos o seguinte: nós temos aqui
que ele fala sobre alternativo, módulo 12, quer dizer, desculpa, fala sobre energias alternativas. Bom, para mudar a visão a situação do planeta em si, devemos ter um certo cuidado hoje na formulação de novos padrões energéticos. Por exemplo, reluta-se muito em ter um combustível novo. Por exemplo, ainda há uma insistência muito grande no que? Na utilização do petróleo, como os combustíveis fósseis como principal base. Por exemplo, a indústria automobilística, ela luta a grosso modo nessa produção aí. Então, agora veremos o seguinte, só para a gente relembrar um pouquinho, para você ter alguma dúvida, nós vimos aí a energia solar, eólica, a energia das ondas, ou seja, a manimotriz, a geotérmica, a biomassa e a hídrica. Bem, na sua opinião, não precisa responder, não precisa falar agora, qual a importância de termos uma fonte alternativa de energia? Será que isso muda um pouquinho a questão do planeta, como o planeta vai funcionar? Será que isso faz bem ao planeta? Será que há um incentivo na utilização dessas fontes de energia? Bem, se a gente olhar muito pelo lado normal, a gente vai olhar que não há um incentivo para isso. Vejamos aqui, só revendo, né? Uma das principais fontes de energia e a que praticamente está saindo do papel, assim, hoje, nós temos casas, fábricas, até condomínios utilizando esse tipo de energia, que é a energia solar. Bem, a energia solar é uma energia limpa. Bom, o que seria uma energia limpa? A energia limpa é aquela que não polui o planeta na sua produção. Então a energia solar, ela depende exatamente de quem? Do Sol. Ela é ainda cara? É, muito cara. Mas, por exemplo, algumas indústrias estão entrando, até fábricas mesmo, fábricas, por exemplo, em São João de Meriti, como eu falei para vocês na última aula, está acontecendo o seguinte, estão fazendo cursos para a formação de profissionais na instalação dessas placas. Bem, como que funciona essas placas? Ou seja, ela é exatamente nessa produção que sim, ela capta exatamente essa energia solar e transforma ela em energia elétrica. Temos aqui os famosos ventiladores, né, que geram energia eólica. Bom, o que seria essa produção eólica aí? Ainda muita curiosidade, porque principalmente na região norte do Brasil, teve uma grande corrida para implantar esse tipo de tecnologia, mas até hoje não foi respeitada ainda, infelizmente. Vejamos aqui, eu cheguei a falar para vocês outro tipo de energia. Eu coloquei a questão da hidrelétrica. Bem, a hidrelétrica, ela utiliza muito a questão das águas. É uma energia limpa, sim, mas ela degrada muito o meio ambiente, porque quando você constrói uma barreira, essa barreira ela alaga e certamente mata várias espécies vegetais, principalmente. Em alguns casos, há relatos de que foi construído barreiras, ou seja, barragens, né, em cidades. Temos a eólica que eu falei para vocês, a geotérmica, quem lembra da geotérmica, né, que retira o calor do dentro do planeta, e a biomassa. A biomassa nada mais é do que você tirar a formulação de combustíveis à base da natureza. Por exemplo, nós veremos aqui a cana-de-açúcar, que foi um dos grandes padrões aí, certo? Bom, temos aqui uma variante, ou seja, a realidade nua e crua. Como assim, professor, realidade nua e crua? Temos uma chaminé, duas chaminés, quer dizer, que é a marca da indústria no mundo inteiro. Certamente, quando você nota-se apresentando uma chaminé, você vai perceber o seguinte: vai
vai poluir, você vai perceber que a cidade é poluída. E do outro lado nós temos aqui a futura salvação do planeta, que é o quê? As placas e os famosos ventiladores. Bom, esse é um parâmetro da indústria, do padrão da ecologia mundial, do que visamos essa visibilidade, ou seja, de um lado nós temos as chaminés industriais, que remete ao que? Lucro das grandes empresas ou países. E do outro lado nós temos a placa solar, que valoriza o meio ambiente, mas ao mesmo tempo apresenta um grande risco às grandes empresas. Bom, vejamos aqui nessa montagem aqui como funciona a captação da energia solar. Na verdade, um dos grandes problemas da energia solar é o custo-benefício, ou seja, o material é muito caro, muito caro. Então você precisa ter essas placas exatamente. Você precisa de um reator ou um gerador, né? Nós chamamos alternador, na verdade, o nome que se dá alternador. Qual é a função desse alternador? É pegar o que foi produzido, foi enviado dessas placas para o alternador. Esse alternador transforma esse daí em energia elétrica. Bem, como eu falei anteriormente na aula passada, essas placas são caras. Uma plaquinha hoje está em torno de, dependendo da captação dela, custa de 1 metro, quase R$ 2.000 por aí. Então, é um tipo de energia ainda que estamos tendo algum problema. E também tem a questão das empresas. Bom, o que são a questão das empresas? As empresas que gerenciam não estão dando as chamadas diretrizes para pessoas civis utilizarem esse tipo. Como é que a pessoa está fazendo? Hoje, as pessoas vão e compram fora do Brasil, ou até mesmo algumas empresas brasileiras importam, e instalam de conta própria. Ou seja, aqui no Brasil ainda não foi regulamentado a utilização desse tipo de energia. Mas outros países do mundo já fazem isso. Por exemplo, o grande barato da coisa é que o Brasil ele tem muito sol mesmo, muito sol. E esse sol que o Brasil tem, para eu ter uma ideia, o Brasil, o sol aqui nasce exatamente às 6 horas da manhã, se põe exatamente às 17h30 ou 18 horas. Quando é no horário de verão, por exemplo, tem o sol se pondo exatamente 20 horas. Então, a produção de energia solar seria exorbitante aqui no Brasil. Para ter uma ideia, a Alemanha, como eu falei para você na última aula, a Alemanha ela tem em torno de 20% do sol do Brasil. Então, e basicamente a energia solar na Alemanha hoje é que predomina. Isso que é uma preocupação ainda muito grande, porque com o aquecimento global, ter uma energia alternativa se tornou importantíssimo. Porque você economiza exatamente na prevenção a acidente. Você faz uma instalação com um tipo de energia, você vai prevenir futuros problemas para o seu país, certo? Os ventiladores da energia eólica é um outro grande problema, é um grande mistério aqui no Brasil, porque temos na região Nordeste esses grandes ventiladores. Mas o problema é o seguinte, esses grandes ventiladores já não são utilizados, ou seja, eles foram colocados nessa região e não são utilizados, exatamente. Bom, o que faltou? Aí você observa o desperdício. Bem, colocaram, vamos fazer mais de 6 anos que foi colocado, não funciona, não gera energia ainda, e a tendência, quando eles voltarem, vamos finalizar, esses ventiladores serão degradados porque eles estão numa área uma área livre, né? Então você tem todo o conceito de
degradação, por exemplo, pode chover, pode fazer sol, aí você vem a questão da ferrugem, ou até mesmo a instabilidade do material, porque eles são altos, né? Então, esse é um grande problema, a questão do investimento. Se realmente funcionassem, certamente hoje a energia eólica é de suma importância, porque ela é uma energia limpa, é uma energia renovável, porque vento vai ter sempre. Então, assim, podemos dizer que sol, chuva, vento, marés são um tipo de energia renovável, ou seja, imagina só, se um dia parar de ventar, acabou o mundo, cara. Vejamos, como que o funcionamento de uma turbina? Temos aqui as pás, né, o retor. Então, o que ele faz? Ele gira, conforme ele vai girando, ele vai fazendo o quê? Ele tem aqui por dentro dele uma caixa de transmissão, e essa caixa de transmissão transforma todo esse movimento em energia lá no gerador, ou seja, essa caixa de transmissão ela é que é responsável de fazer a transmissão. E daí temos a torre, né? Depois é armazenado e jogado via cabo para residências, para uma rede local. Então, é uma coisa tão fácil, tão fácil, tão fácil. Eu confesso a vocês que eu fico surpreendido em não utilizarem ainda com perfeição esse tipo de energia aqui no Brasil. Perfeito? A biomassa. Biomassa é o tipo de energia que nós retiramos exatamente da natureza. Como assim? Certamente você já ouviu falar em combustíveis feitos de cana-de-açúcar, mamona, entre outros. Então, e também, assim, é o tipo de energia que é retirado do biomassa, ou seja, retirado da natureza. Então, é um tipo de energia que poderia ser bem utilizado, bem explorado. Aqui no Brasil, nós temos assim a questão das espécies, né? Plantas que praticamente poderiam utilizar muito. Mas é aquela coisa que eu falei para vocês anteriormente, lá quando eu estava falando sobre petróleo. A indústria ela é muito forte ainda. Então, basicamente, quem dita a regra, qual material vai usar, como que vai ser utilizado, ainda não é exatamente assim o produtor de energia. É exatamente quem está mandando são as grandes marcas, por exemplo, as montadoras de carros que vão utilizar esse padrão. Aqui nós temos, no próximo vídeo aqui, ele fala sobre exatamente a maré motriz. Esse daqui é um projeto da COP, da UFRJ, né? Como que funciona isso? Essas duas pás, lá no fundo dela, você pode notar aqui, ó, aqui é um outro desenhozinho, ele tem hélices. E essas hélicezinhas, elas giram conforme com a força da maré. Então, um grande projeto que a COP fez, assim, isso é a nível do Brasil, está em experiência, né? Qual é a função, qual é o desejo da COP futuramente? É fazer com que esse tipo de energia seja produzido. Principalmente aqui na Baía de Guanabara está sendo feito isso. Aqui na Baía de Guanabara estão fazendo os testes, mas assim, o grande lance seria fazer em mar aberto, por quê? Devido à força das ondas. Então a COP começa a ensaiar aqui dentro do próprio Rio de Janeiro a formulação desse tipo de energia. Então, futuramente aí, mas isso, por exemplo, nós estamos vendo aqui que o pequeno tem a ideia, mas a ideia deveria ser somada para o restante. O investimento não deveria ficar só na mente do pequeno, deveria ter um braço das indústrias grandes e do governo também, que isso é bom para o país. Perfeito? Aqui, ó. Bem, aqui é como funciona um biodigestor. Uhum. O biodigestor, a função dele é pegar
os resíduos, por exemplo, quando a gente lá na SEDAI, quem já viu falar na ETE, Estação de Tratamento de Esgoto da Alegria, Estação de Tratamento de Esgoto, como que funciona isso? Lá na Estação de Tratamento de Esgoto é retirado uma parte líquida que é chamada biodegradável, ou seja, todo produto biodegradável ele pode ser transformado em energia. Então, por exemplo, aqui você vai ter, você está vendo aqui do lado, ó, temos a entrada. O que é a entrada? Vai entrar tudo que seja temos aqui, ó, louça, aquele óleo, tudo que vem às vezes vamos falar a nível de esgoto, melhor. Quando a estação de tratamento de esgoto funciona legalmente, você tira aqui, ó, o detergente, o óleo, ou seja, tudo isso ele é armazenado no biodigestor e esse biodigestor ele transforma isso em que? Energia. Bom, então a utilização de alguns materiais, tipo lixo, né? Nós temos hoje a fabricação de gás metano que vem do lixo, eles basicamente utilizam esse tipo de material, ou seja, vamos lá, tem retirado o material, ele vai para um biodigestor, esse biodigestor tem a formulação de transformar esse lixo, esse resíduo em energia. Isso é muito legal, porque é um grande passo para fazer um novo tipo de energia. Então, é uma das alternativas. Bem, pro álcool. Certamente na aula de história ou geografia, mas exatamente o Brasil teve uma época chamada época da evolução do pró-álcool, projeto pró-álcool. Bem, qual era a ideia do pró-álcool? A ideia do pró-álcool era ter um combustível. Veja bem, isso começou aqui no Brasil. A ideia era ter um combustível barato e de nacionalidade brazuca. Mas ninguém tinha pensado ainda no fator muito especial, que é o quê? O álcool em si, ele é renovável, não polui tanto. É um produto biodegradável. Ou seja, o Brasil começa a fazer investimentos, seja na formulação de carros, ou seja, os biocombustíveis. Por exemplo, hoje nós temos o etanol e o biodiesel. O que é isso? São combustíveis que utilizam plantas. Então o Brasil começou a liderar um grande ranking, ou seja, as empresas, as montadoras de carros, começaram a fabricar carros movidos a álcool, entre outros. Mas teve um grande problema. O Brasil começou a ser visto por outros países do mundo como uma grande ameaça. Por quê? O Brasil se destacava na produção de carro a álcool, porque o álcool era produzido no Brasil. Então, lá por 2014, por aí, o governo norte-americano, né, que era um grande parceiro do Brasil, o Brasil tomou uma chamada dos Estados Unidos e foi obrigado a recuar no projeto pro álcool. Bem, recuar não significava exatamente a desistir do projeto. Porque assim, em 2010, 50% da frota do Brasil era a álcool. Em 1990, por aí, foi o grande boom. Então, a frota do Brasil começou a crescer e era uma grande ameaça porque a indústria do petróleo começa a perder. Ou seja, quando a indústria do petróleo começa a perder, aí aparece uma grande preocupação. E aí, o que a gente faz? Então o Brasil ele foi chamado a atenção. Sabe quando você faz uma bagunça, você é vetado? Então o Brasil foi chamado a atenção na presença dos norte-americanos e o Brasil foi obrigado a inserir o projeto dos carros flex.
Ou seja, que seria isso? O carro Total Flex. O Brasil abriu mão da energia, do biocombustível? Sim ou não? Claro que não. Para o Brasil não perder a produção, assim, até hoje temos a formulação de vários tipos de combustíveis, entre eles o nitrogênio e outros por aí, o carro elétrico. Mas o Brasil não abriu mão exatamente, diretamente, a produção desse tipo de produto. O que aconteceu? O Brasil ele começou a produzir os carros Total Flex. Ou seja, o que são os carros Total Flex? O carro que ele é abastecido por gasolina e álcool, ou seja, você chega na... todo mundo já sabe como é que é. E aí foi uma forma do governo não perder exatamente o rumo com essas concepções. Então, o que nós podemos entender um pouquinho nessa revisão, assim, que hoje na produção de energia do mundo há várias alternativas. Você vai perceber que eu falei lá no início sobre o petróleo, entre outros, mas há várias possibilidades de energia, mas especialmente ainda estamos um pouquinho amarrados a alguns tipos dela. Podemos dizer que isso não é uma exclusividade do Brasil, porque, como vocês se lembram aí, eu falei que grande parte dos países hoje começam a utilizar o que? A energia nuclear como um grande fator. Ou seja, isso daí é uma parada muito doida, porque se cada um começa a utilizar um tipo de energia diferente, isso vai ser muito ruim lá na frente, perfeito? Então, isso devemos ter um cuidado que as políticas ambientais. Como são as políticas ambientais? A preocupação com o meio ambiente teve levado o Brasil a adotar uma política ambiental cada vez mais eletiva de acordo com as novas necessidades ambientais. Essa nova política ambiental está expressa na atual legislação que busca garantir o bem-estar da sociedade e das gerações futuras. Como assim? Bem-estar e gerações futuras. O Brasil começa a se preocupar, ou preocupava-se antes, com essa questão da emissão de gases, ou seja, há hoje a preocupação em ter combustíveis fósseis, há uma preocupação com as queimadas, mas ainda não há uma legislação visível, ou seja, ativa. Então, a gente continua andando aí com grande parte da nossa frota de carros, ônibus, caminhões, navios, aviões, movido a combustíveis fósseis. Diretamente ligado às nossas vidas. Como assim diretamente ligado às nossas vidas? Podemos notar que o petróleo, ele é aquela fonte que está presente em tudo que nós temos aí. Ou seja, ele hoje é responsável pelo transporte, em até alguns locais, o fornecimento na produção de energia elétrica através do diesel. Então, esse petróleo que é tão visto no mundo, vamos entender um pouquinho como que ele rever um pouquinho como que ele chegou até esse status aí. Ou seja, o petróleo ele pode ser encontrado em dois tipos de lugares. Primeira coisa, temos aqui a exploração marítima e a exploração terrestre. Então, o petróleo, no caso do Brasil, nós encontramos muito petróleo na região marítima, mas caso tipo os Estados Unidos, também lá o petróleo é encontrado em região terrestre. Bem, no caso do Brasil, vou falar assim, Fábio, então só encontramos petróleo na região marítima, sim, mas eu posso encontrar esse petróleo numa região terrestre? Pode, mas toma cuidado, porque às vezes você acha que encontrou petróleo, um líquido escuro no meio do nada, isso pode ser esgoto, tá bom? Não faça essa pequena confusão. Então, assim, o petróleo em si, ele não é fácil de ser encontrado, né? Não é todo lugar que você vai encontrar o petróleo. Detalhe que ele tem uma
como se diz, a qualificação dele. Temos o petróleo bom, o petróleo ruim, e também dependendo a profundidade. Ou seja, para um país ter uma reserva de petróleo, ele depende muito da sua tecnologia. Quando ele não tem tecnologia, ele se encontra petróleo, praticamente ele vende, ele cede. E dependendo muito, né? E aí você está pensando assim, pô, Fábio, se eu encontrar petróleo no meu território, o que acontece justamente se eu encontrar petróleo no terreno da minha casa? Primeira coisa é que esse petróleo que você encontrar, dependendo do país, da legislação do país, pode acontecer várias coisas. Por exemplo, aqui no Brasil, exatamente, se você encontrar petróleo dentro de um terreno particular, o governo compra esse terreno, ou seja, essa área, vai lá, sonda-se um preço e é pago para você. No caso dos Estados Unidos, especialmente lá no Texas, nós temos lá a política muito diferenciada. Por quê? Se for encontrado petróleo, o que acontece? O governo reparte os ganhos desse petróleo, da produção desse petróleo. Ou seja, você cede o terreno para o governo, a área de exploração, certamente, e aí tudo que for lucrado naquele espaço ali é revertido para você. Então hoje no mundo nós temos aí várias empresas que lutam para o mercado de petróleo, né? Temos aí, a gente fala da brasileira Petrobras, temos a Petronas da Malásia, temos a Shell inglesa, britânica, né? A Texaco, que é uma norte-americana, entre outras. Então o mercado mundial de petróleo ele é muito acirrado, assim. Temos aí aqui nossos vizinhos da Venezuela tem a Venezuela, por incrível que pareça, o país passa por uma necessidade muito grande, mas as fontes de riquezas petrolíferas é muito grande, ou seja, as plataformas de petróleo que temos na Venezuela não justifica o estágio de pobreza que ela passa hoje. Então aqui eu trago para vocês aqui uma imagem de uma plataforma fixa. O que seria essa plataforma fixa? Quando há a exploração marítima, exatamente é utilizado esse tipo de material, ou seja, uma plataforma que ela é presa ao fundo, né? E aí, dependendo, tem a fixa e tem uma que fica solta. Ou seja, essa plataforma aqui, ela desce com um duto e desse duto ela começa a perfurar e depois vem e ela suga o petróleo dessa região. Por isso, a importância de saber a dimensão do poço de petróleo. Quanto tempo aquele poço de petróleo vai durar naquela região? Por quê? Temos poços de petróleo aí que tem em média de 20 a 30 anos de exploração. Então, isso é muito tempo. Mas também pode ser como o cara que encontrou um poço de petróleo. 5 anos de exploração. Vale a pena? Sim. Mas com devida proporção. Ou seja, a pesquisa do local onde vai ter o petróleo, ou seja, grande parte do nosso petróleo aí nós encontramos na área marítima. Mas isso deve ser levado em conta o fator de exploração. Por exemplo, nós tivemos aqui a questão do pré-sal, que nós veremos aí. Então, aqui eu passo para você o seguinte: reservas comprovadas, ou seja, locais, países do mundo que têm assim, as grandes reservas de petróleo. Temos aqui temos a Ásia, a gente fala a nível de continente, né? A Ásia com 4,2% do petróleo consumido no mundo vem da Ásia, do Pacífico, né? 5,5% do petróleo do mundo vem da América do Norte, especialmente dos Estados Unidos. O 8,9% exatamente vem da África, do continente africano. América Central e América do Sul com 8,9%, ou seja, aqui temos a junção de vários países, entre Brasil, Venezuela, até o próprio México, na questão da exploração do petróleo. Depois vem a Ásia com 9,2%, mas nada se compara à exploração de petróleo, ou seja,
a demanda de petróleo do Oriente Médio, que hoje obedece à vazão de 63,3% do petróleo mundial vem do Oriente Médio. E isso explica o crescimento das empresas árabes na questão da exploração mundial. Ou seja, hoje o petróleo árabe ele praticamente está dominando todos os espaços do mundo. Isso é uma grande vantagem, mas o que vai acontecer? O problema é que do lado a concorrência começa a ficar preocupada. Então ou seja, esse petróleo do Oriente Médio se torna uma grande ameaça para os grandes países, entre eles os Estados Unidos. Então, possivelmente poderíamos ter alguma briga aí pela questão do petróleo. Já tivemos a questão da guerra do Kuwait, né, onde praticamente a ideia do Iraque era invadir os postos de petróleo do Kuwait. Então, os maiores produtores de petróleo do mundo, né, já passando aqui para vocês, por região. O Brasil está lá justamente aqui em verdezinho, né, América do Sul em geral. Na América do Sul, para vocês terem uma ideia, o Brasil, juntamente com a Venezuela, é um dos maiores produtores de petróleo. Ano passado tivemos o leilão de alguns poços de petróleo encontrados aqui no Brasil. Muita gente não comprou, né? Achando meio uma furada. Bem, como ele é encontrado? Ele pode ser encontrado em bolsões formados no subsolo, ou seja, o petróleo, como certamente vocês já viram na aula de biologia, na aula de história, ele é um combustível fóssil. Bem, por ele ser um combustível fóssil, ele tem um grande problema. Ele demora muito para ser, como se diz, produzido. Então, além de ser difícil de retirar, a gente contamos com a questão do tempo. Ou seja, ele não é renovável. Ele não é renovável. Ou seja, você achou ali naqueles, nós chamamos de poços de petróleo, ou seja, de bolsões, você encontrou uma certa quantidade, você foi ali, tirou, e ele não nasce mais. Certamente não vai aparecer mais petróleo naquela região. Então isso é muito complicado porque o país ele pode ter um crescimento momentâneo, ou seja, quanto aquele poço de petróleo estiver ali reinando, se não tiver uma boa administração, o que vai acontecer? Esse poço de petróleo pode vir a secar. Isso é complicadíssimo, irmão. Por quê? Ele vai chegar a um ponto que esse petróleozinho ele vai decair. Então, o decaimento desse petróleo, ou seja, da produção dele, vai influenciar diretamente na economia do país. E isso é o grande problema, porque nós temos aí, você imagina só, como eu citei para vocês, falei o caso da Venezuela. A Venezuela tem poços de petróleo, muito petróleo na Venezuela, mas o problema é o seguinte, se acabar, já está no que está, se acaba a exploração de petróleo da PDVA, o que vai acontecer com a Venezuela? Ninguém sabe. Bom, e o petróleo no Brasil? O que vocês conhecem sobre o petróleo no Brasil? Qual é a identidade do Brasil? Certamente, para algumas pessoas começaram a entender do petróleo aqui no Brasil a partir do pré-sal, né? Lá por 2012, 2014, que vem a ascensão do pré-sal. Mas para ter uma ideia, o petróleo aqui no Brasil ele aparece no governo de Getúlio Vargas. Bom, como que é isso? Conhecido no Brasil como ouro negro, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o petróleo ele aparece no Brasil como uma evolução da indústria. Por exemplo, podemos dizer que lá para 1930, quando Vargas saiu do poder exatamente, começa a formulação da Petrobras, ou seja, a primeira estatal do Brasil que visava exatamente a captar petróleo, entre outros derivados, para a exploração econômica. Daí o Brasil, os primeiros passos do petróleo no Brasil ainda foi meio, posso dizer para vocês, meio pé atrás. Como assim meio pé atrás?
não havia muita... os países não levavam muito a sério a questão da exploração no Brasil, porque o Brasil estava começando, mas tinha poços de petróleo, já era identificado alguns poços de petróleo, mas só que o Brasil não tinha como explorar. E isso se tornou uma grande piada no cenário mundial, porque é igual você ter uma Ferrari na sua garagem e não saber dirigir. Imagine isso. Então o Brasil se tornou uma piada, mas o Brasil, pouco a pouco, foi se adaptando à questão da cultura, da adaptação tecnológica, demorando muito, porque assim, o petróleo aqui, ele teve um grande problema, por exemplo, na década de 80 até parte da década de 90, o petróleo que a Petrobras fornecia, ele ainda não sofria o refino. O que significa isso? O Brasil retirava o petróleo bruto e vendia para um outro país e depois comprava esse mesmo petróleo refinado, ou seja, o petróleo no Brasil chegou ao tempo que era muito caro. E aí isso começa a melhorar exatamente a produção de petróleo no Brasil com a criação das refinarias, especialmente a Reduc aqui no Rio de Janeiro. Com a criação da Reduc, o nosso petróleo começou a ficar com preço muito acessível à população, ou seja, o refino de petróleo aqui era mais barato. E você imagina, para ter uma ideia, vou ilustrar um pouquinho para vocês. Você vendia o petróleo lá para os Estados Unidos por R$ 20 e comprava esse petróleo refinado por R$ 70. Bom, imagina quanto isso sairia para a população local. Seria um preço exorbitante. Então, assim, foi um período muito conturbado da economia do Brasil e graças à evolução, assim, isso se deve muito porque a questão que o Brasil está um século atrasado à Revolução Industrial. Então, por estar atrasado um século da Revolução Industrial, a nossa tecnologia ainda muito depende de outros países, especialmente Estados Unidos, alguns países da Ásia, entre o Japão e a China. Hoje nós temos essa noção bem explícita mesmo na questão da pandemia, né, que nós dependemos de outros países, tipo respiradores, insumos. Isso se deve muito ao atraso da nossa tecnologia. Bem, qual é a função hoje do petróleo no mundo? Bem, o petróleo no mundo hoje praticamente está contido no nosso dia a dia, porque quando eu falei assim, praticamente dependemos do petróleo. O petróleo está em tudo. Por exemplo, o petróleo está no gás de cozinha, para você se alimentar, para tomar banho, você precisa de gás. E esse gás que nós consumimos vem do petróleo. Ou seja, petróleo, nós chamamos de uma frase que é o seguinte: petróleo e seus derivados. Carro, automóvel. O automóvel, grande parte, a frota de automóvel que tem no mundo hoje, basicamente, podemos dizer que é composto por carro a gasolina. Tem os utilitários que utilizam o diesel, né? Mas o diesel também é o que? É uma base da gasolina, é um derivado. Então, você fala assim, mas e qual os outros então? Bem, o avião utiliza o que? Querosene. E essa querosene vem exatamente do petróleo. E os barcos, Fábio? Os barcos utilizam diesel. E o diesel é um derivado da gasolina, do petróleo. Ah, mas acabou por aí? Não. O asfalto utiliza base do petróleo. Até tinha-se uma lenda urbana que o chiclete continha petróleo. Bem, então assim, basicamente o nosso petróleo ele está contido em toda a nossa vida, na produção de plástico, entre outros. Então assim, você imagine radicalmente abolir o petróleo dessa formulação do ser humano aí, como o ser humano vive. Se você retira o petróleo, o que vai acontecer? Você fala assim, mas eu tenho uma ideia legal, Fábio, eu tenho uma ideia ótima. Que ideia é essa?
um combustível à base de água, tá? Não, mas fica tranquilo que o cara que inventou um carro movido a água, ele sumiu. Não sei por quê. O cara teve uma grande ideia, não sei se vocês acompanharam, o cara teve uma grande ideia. Sempre tem os inventores doidos por aí. O cara teve uma ideia fantástica, um carro movido a água. Bom, o que aconteceu com ele? Sumiu. Só lembrar que as grandes empresas do mundo, as montadoras de carro, ela monta o seu carro baseado em combustível fóssil. Então, se aparece um outro combustível, certamente vai ser uma grande ameaça. Então, assim, é uma grande preocupação ter um novo tipo de combustível. Seguindo. Bem, aqui eu trago uma imagem que é o seguinte: a indústria, ou seja, dados específicos mostram que quando deu-se início à Revolução Industrial, ou seja, a presença da indústria começou a mudar drasticamente o planeta Terra. O planeta Terra começou a passar por uma transformação radical. Que transformação foi essa? Bem, a emissão de gases poluentes, principalmente pelos combustíveis fósseis, praticamente mudou a nossa vida. Ou seja, mudou o cenário nosso. Ou seja, a vida humana começou a se transformar, começou a passar por transformações. O planeta começou a passar por dificuldades. E isso se deve ao quê? O chamado aquecimento global e as mudanças climáticas. Como que é isso? Isso significa que com o aquecimento do planeta, como que o planeta fica aquecido? O planeta se aquece da seguinte forma: se jogamos muito CO2 na atmosfera, a tendência é que os raios solares eles conseguem entrar, mas não conseguem sair. Ou seja, o chamado efeito estufa. Bem, o efeito estufa nada mais é do que o planeta mais quente. O planeta vai esquentando, 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 cada vez mais esquentando. E a tendência é termos um degelo, é termos como se diz, fim de algumas espécies, possivelmente o derretimento dos polos, das calotas polares. E isso vai mudando radicalmente a vida do ser humano, ou seja, a vida do planeta vai passando por mudanças drásticas no nosso dia a dia aí. Então, aqui nós temos hoje países que lideram a emissão de CO2 na atmosfera. Bem, o que seria isso? Liderar a emissão de gases poluentes na atmosfera. Bom, nós temos aí liderando os Estados Unidos, a China, o Brasil vem, impressionante que o Brasil ele está ocupando a quarta posição, quarta ou quinta posição na emissão de CO2 na atmosfera, mas exatamente não é pela questão das indústrias. O Brasil hoje lidera na questão do desmatamento, ou seja, quando você queima principalmente florestas, nós jogamos em cima dessa floresta poluentes, gases poluentes, sim. Então, observa o seguinte, que a utilização cada vez mais de combustíveis fósseis praticamente está delimitando o planeta a um aquecimento, e isso é uma tendência muito complicada. Por quê? Pode ser a extinção do ser humano? A princípio não. O ser humano está passando por uma adaptação. Por quê? Você pode observar que cada vez mais o planeta está mais quente, mais quente, mais quente, mais quente, mais quente, mais quente, e o ser humano vai se adaptando. Bem diferente dos animais. Será que os animais conseguem se adaptar? Claro que não. Os animais em si, eles praticamente têm seu lugarzinho. Por exemplo, o urso polar. Por que o urso polar é uma espécie que pode sumir? Porque ele só vive na parte gelada. Então, se ele vive na parte gelada, a tendência dele é o quê? Sumir, coitado. Impressionante. Então, assim, nós temos aí países que lideram essa formulação aí. Foi feito vários acordos, entre eles a questão da emissão de gases. Foram feita a conferência
a Eco 92, a Rio+20, o Protocolo de Kyoto, que era para reduzir a emissão desses gases na atmosfera. Até hoje, assim, nenhuma atitude foi tomada em relação à mudança desses padrões aí. Então, os combustíveis fósseis ainda, ou seja, os combustíveis que movem as cidades do mundo, são um grande desafio para a sociedade moderna, ou seja, para a sociedade que passa por essa missão. Ou seja, a nossa missão hoje, ou seja, a missão de vocês, como gerentes do meio ambiente, é colocar em prática uma coisa que é bem fácil. São o quê? As energias alternativas, perfeito? Então, assim, a utilização de novos tipos de energia, a utilização de padrões energéticos, como que podemos inserir esses padrões energéticos na nossa sociedade? Como que eles são? Que padrões são esses? Ou seja, nós vimos aí no módulo 12, no módulo 12, o exemplo de novos tipos de tecnologias que estão sendo inventadas. Por exemplo, nós veremos agora, no próximo, a questão da energia solar, a energia eólica, a energia marimotriz, entre outros. Ou seja, galera, é bom estar focado nessa produção energética. O que no mesmo tempo pode ser bom para um e pode ser ruim para o outro. Ou seja, nós temos aí, nós falamos da luz, a famosa luz. Nós temos as hidrelétricas que nós vimos aí nos módulos. Bom, qual é a função da hidrelétrica? É fornecer energia através das águas. Bem, será que essa água que nós estamos representando ali, será que ela vai ficar até quanto tempo? Será que o que move um rio? O que dá energia ao rio é chuva. Se não chover, vai acontecer o quê? Não vai ter rio. Então, assim, é uma grande preocupação ambiental. Então, porque basicamente o ser humano começou a fornecer energia explorando a natureza. Então, se não tivermos natureza, certamente não teremos energia. Como podemos ver aí, o crescimento dessa indústria aí, o crescimento das fontes de energia, ou seja, as energias alternativas. Uma pequena observação que eu faço é o seguinte, pessoal, a gente basta lembrar a questão da importância da energia nuclear dentro do Brasil, ainda que nós vimos aí aos poucos, assim, nós temos o Brasil, temos só 3 geradores dentro do Brasil, né, que praticamente 3 não, 2 geradores, que a Angra 3 está ainda em fase de construção, mas é uma energia considerada limpa, né, uma das fontes de energia limpa que nós temos aí, mas é importante a gente saber que isso é um fator muito bom para o crescimento da economia, ou seja, vários países no mundo hoje estão utilizando esse tipo de energia, esse tipo de propósito fonte de energia. Então, o Brasil ainda está se arrastando. Então, assim, a importância da aplicação de projetos governamentais na produção de novos tipos de energia. Nós vimos aí a questão da energia solar, que não é tão visível, a questão da energia eólica, que não é tão importante, mas basta o seguinte, a nossa missão, ou seja, não só minha, como de vocês também, o quê? Visualizar essa potencialidade, ou seja, daqui a 2 anos você estará na faculdade, certamente teremos aí grandes engenheiros, arquitetos, médicos. A ideia é que vocês possam padronizar, ou seja, criar essa tendência mundial de ter uma energia nova, uma forma de energia nova, ou seja, deixar para trás um pouquinho aquela coisa dos combustíveis fósseis que praticamente estão destruindo o nosso planeta. Então, assim, a ideia é termos cada vez mais essa possibilidade, ou seja, uma coisa é certa, ter indústria é uma coisa que todos os países do mundo são obrigados a ter. E aí, o lance todo é o quê? Como que essa indústria vai funcionar? Qual tipo de energia vai ser utilizada? Ou seja, o que faz hoje dos Estados Unidos ser uma grande potência? É o fator industrial. O que faz da China ser uma grande potência? É o fator industrial. O que faz do Japão ser uma grande potência? É o fator industrial. Então, esses países
Fundamental, ou seja, então os países, principalmente do BRICS, só lembrar aí Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia, que são países emergentes, a ideia é ter uma indústria forte, perfeito? Então, galera, um forte abraço para o professor Fábio e até o nosso próximo encontro, falou?